A Política, Aristóteles. Texto integral. Narração, Alisson Trindade. Livro 1º. Capítulo 1. Sabemos que toda cidade é uma espécie de associação e que toda associação se forma tendo por alvo algum bem. Porque o homem só trabalha pelo que ele tem em conta de um bem. Todas as sociedades, pois, se propõem qualquer lucro, sobretudo a mais importante delas, pois que visa a um bem maior, envolvendo todas as demais, a cidade ou sociedade política. Erram, assim, os que julgam ser um só o governo, político ou real, econômico e despótico, porque acreditam que cada um deles só difere pelo maior ou menor número de indivíduos que o compõem e não pela sua espécie. Por exemplo, se aquele que governa só possui autoridade sobre um número reduzido de homens, chamam-no senhor, déspota. Ecônomo se dirige um número maior. Chefe político ou rei se governa a um número ainda mais elevado, não fazendo a menor distinção entre uma grande família política e uma pequena cidade. No que se refere ao governo político e real, dizem que quando um homem governa só e com autoridade própria, o governo é real, e sendo pelos termos da Constituição do Estado, alternadamente senhor e súdito, o governo é político. Disso nos convenceremos se examinarmos a questão segundo o método analítico que nos guiou. Assim como em outros assuntos, somos obrigados a dividir o composto até que cheguemos a elementos absolutamente simples, como representando as partes mínimas do todo. Do mesmo modo, examinando a cidade nos elementos que a compõem, saberemos melhor em que eles diferem e se é possível reunir esses conhecimentos esparsos para deles formar uma arte. Estudemos neste assunto, como nos outros, a origem e o desenvolvimento dos seres. É o melhor método que se pode adotar. Deve-se, antes de tudo, unir 2 a 2 os seres, que, como o homem e a mulher, não podem existir um sem o outro, devido à reprodução. Isso não é neles o efeito de uma ideia preconcebida. Inspira-lhes a natureza, como aos outros animais e até mesmo às plantas, o desejo de deixarem após si um ser que lhes assemelhe. Há também por toda a obra da natureza e para a conservação das espécies, um ser que ordena e um ser que obedece. Porque aquele que possui inteligência capaz de previsão tem naturalmente autoridade e poder de chefe. O que nada mais possui, além da força física para executar, deve forçosamente obedecer e servir. E, pois, o interesse do senhor é o mesmo que o do escravo. Deste modo, impôs a natureza uma essencial diferença entre a mulher e o escravo, porque a natureza não procede avaramente como os coteleiros de Delfos, que fazem facas para diversos trabalhos, porém cada uma isolada só servindo para um fim. Desses instrumentos, o melhor não é o que serve para vários misteres, mas para um apenas. Entre os bárbaros, a mulher e o escravo se confundem na mesma classe. Isso acontece pelo fato de não lhes ser dado à natureza o instinto do mando, e de ser a união conjugal a de uma escrava com um senhor. Falaram os poetas: os gregos têm o direito de mandar nos bárbaros, como se a natureza distinguisse o bárbaro do escravo. Esta dupla união do homem com a mulher
do senhor com o escravo constitui antes de tudo a família. Hesíodo disse com razão que a primeira família se formou da mulher e do boi feito para a lavra. Com efeito, o boi serve de escravo aos pobres. Assim, naturalmente, a sociedade constituída para prover as necessidades cotidianas é a família, formada daqueles que Carondas chama homus piens, tirando o pão da mesma arca, e que Epimênides de Creta denomina homo capiens, comendo na mesma manjedoura. A primeira sociedade formada por muitas famílias, tendo em vista a utilidade comum, mas não cotidiana, é o pequeno burgo. Esta parece ser naturalmente uma espécie de colônia da família. Chamam alguns homo galactiens, alimentados com o mesmo leite, aos filhos da primeira família e aos filhos desses filhos. É porque as cidades eram primitivamente governadas por reis, como ainda hoje o são as grandes nações, e porque elas se formavam de hordas submissas à autoridade real. Com efeito, uma casa é administrada pelo membro mais velho da família, que tem uma espécie de poder real, e as colônias conservavam o governo da consanguinidade. É o que diz Homero: cada senhor absoluto de mulheres e filhos, a todos prescreve leis. Porque eles andavam dispersos, assim viviam os homens nos tempos antigos. Pela mesma razão, se diz que os deuses se submetiam à autoridade de um rei, porque entre os homens, uns ainda hoje são assim governados, e outros o foram antigamente. O homem fez os deuses à sua imagem, também lhes deu seus costumes. A sociedade constituída por diversos pequenos burgos forma uma cidade completa, com todos os meios de se abastecer por si e tendo atingido, por assim dizer, o fim que se propôs. Nascida principalmente da necessidade de viver, ela subsiste para uma vida feliz. Eis porque toda a cidade se integra na natureza, pois foi a própria natureza que formou as primeiras sociedades. Ora, a natureza era o fim dessas sociedades, e a natureza é o verdadeiro fim de todas as coisas. Dizemos, pois, dos diferentes seres que eles se acham integrados na natureza quando tenham atingido todo o desenvolvimento que lhes é peculiar. Além disso, o fim para o qual cada ser foi criado é o de que cada um bastar-se a si mesmo. Ora, a condição de se bastar a si próprio é o ideal de todo indivíduo, e o que de melhor pode existir para ele. É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de ser um sem família, sem leis, sem lar, porque ele é ávido de combates e, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a qualquer obediência. Claramente se compreende a razão de ser o homem um animal sociável em grau mais elevado que as abelhas e todos os outros animais que vivem reunidos. A natureza, dizemos, nada faz em vão. O homem só, entre todos os animais, tem o dom da palavra. A voz é o sinal da dor e do prazer, e é por isso que ela foi também concedida aos outros animais. Estes chegam a experimentar sensações de dor e de prazer, e a se fazer compreender uns aos outros. A palavra, porém, tem por fim fazer compreender o que é útil ou prejudicial, e em consequência o que é justo ou injusto. O que distingue o homem de um modo específico é que ele sabe discernir o bem do mal, o justo do injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem, cuja comunicação
constitui precisamente a família do Estado. Na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois que o todo deve forçosamente ser colocado antes da parte. Erguei o todo, dele não ficará mais nem pé nem mão, a não ser no nome. Como se poderá dizer, por exemplo, uma mão separada do corpo, não mais será mão, além do nome. Todas as coisas se definem pelas suas funções, e desde o momento em que elas percam os seus característicos, já não se poderá dizer que sejam as mesmas, apenas ficam compreendidas sob a mesma denominação. Evidentemente, o Estado está na ordem da natureza e antes do indivíduo, porque se cada indivíduo isolado não se basta a si mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo. Ora, aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por abastar-se a si próprio, não faz parte do Estado, é um bruto ou um deus. A natureza compele assim todos os homens a se associarem. Aquele que primeiro estabeleceu isso se deve o maior bem, porque se o homem, tendo atingido a sua perfeição, é o mais excelente de todos os animais. Também é o pior quando vive isolado, sem leis e sem preconceitos. Terrível calamidade é a injustiça que tem armas na mão. As armas que a natureza dá ao homem são a prudência e a virtude. Sem virtude, ele é o mais ímpio e o mais feroz de todos os seres vivos. Mas não sabe, por sua vergonha, que amar é comer. A justiça é a base da sociedade. Chama-se julgamento a aplicação do que é justo. Capítulo 2. Agora que bem se conhece as partes que compõem um Estado, necessário se torna falar, antes de tudo, da economia doméstica, já que o Estado é uma reunião de famílias. Os elementos da economia doméstica são exatamente os da família, a qual, para ser completa, deve compreender escravos e indivíduos livres, mas para se submeter a um exame separado, as partes primitivas e indecomponíveis, sabendo-se que na família elas são o senhor e o escravo, o marido e a mulher, os pais e os filhos. Seria necessário estudar isoladamente essas três classes de indivíduos para saber o que é e o que deve ser cada uma delas. Temos de um lado a autoridade do senhor, depois a autoridade marital. Não encontramos um termo especial para exprimir a relação do homem para com a mulher. Em terceiro lugar, a procriação de filhos, para a qual tampouco encontramos uma denominação própria. Comumente só se contam esses três elementos da família. Contudo, existe ainda um quarto que muitos confundem com a administração doméstica, e outros julgam ser dela um importante ramo. É preciso também estudá-lo. Quero falar daquilo que se chama a arte de acumular fortuna. Falemos primeiramente do senhor e do escravo, pois importa conhecer as necessidades que os unem, e saber se em tal assunto não encontraremos ideias mais justas que as que hoje se reconhecem. Pretende alguns que existe uma ciência do amo, a qual é idêntica à economia doméstica e à autoridade real ou política. Como já dissemos no começo, outro sustento que o poder do senhor sobre o escravo é contra a natureza. Só a lei, dizem, impõe diferença entre o homem livre e o escravo. A natureza a nenhum deles distingue. Tal diferença é injusta. É só a violência a produz. Ora, servindo os nossos bens para a manutenção da família, a arte de adquiri-los também faz parte da economia, porque, sem os objetos de primeira necessidade, os homens não saberiam viver, e o que é mais, viver felizes.
Se todas as artes precisam de instrumentos próprios para o seu trabalho, a ciência da economia doméstica também deve ter os seus. Dos instrumentos, uns são animados, outros inanimados. Por exemplo, para o piloto, o leme é um instrumento vivo. O operário nas artes é considerado um instrumento. Do mesmo modo, a propriedade é um instrumento essencial à vida. A riqueza, uma multiplicidade de instrumentos, e o escravo, uma propriedade viva. Como instrumento, o trabalhador é sempre o primeiro entre todos. Com efeito, se cada instrumento pudesse, a uma ordem dada ou apenas prevista, executar sua tarefa, conforme se diz das estátuas de Dédalo, ou das tripeças de Vulcano, que iam sozinhas, como disse o poeta, às reuniões dos deuses. Se as lançadeiras tecessem as toalhas por si, se o plectro tirasse espontaneamente sons da cítara, então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem os senhores de escravos. Os instrumentos propriamente ditos são instrumentos de produção. A propriedade, ao contrário, é simplesmente de uso. Assim, a lançadeira pode produzir mais que o que dela se exige, mas um vestuário, um leito, nada produz além do seu uso. Diferindo a produção e o uso segundo a espécie, e tendo essas duas coisas instrumentos que lhes são próprios, é claro que os instrumentos que lhes servem devem ter a mesma diferença. A vida é uso e não produção. Eis porque o escravo só serve para facilitar o uso. Propriedade é uma palavra que deve ser compreendida como parte. A parte não se inclui apenas no todo, mas pertence ainda, de um modo absoluto, a qualquer coisa além de si própria. Assim, a propriedade, também o senhor, é simplesmente dono do escravo, mas não é parte essencial. O escravo, ao contrário, não só é servo do senhor, como ainda lhe pertence de um modo absoluto. Fica demonstrado claramente o que o escravo é em si e o que pode ser. Aquele que não se pertence, mas pertence a outro, e no entanto é um homem, esse é escravo por natureza. Ora, se um homem pertence a outro, é uma coisa possuída, mesmo sendo homem, e uma coisa possuída é um instrumento de uso, separado do corpo a qual pertence. Mas há ou não há tais homens? Existirá alguém para quem seja justo e lucrativo ser escravo? Ou, ao contrário, será toda servidão contra a natureza? É o que examinaremos agora, não sendo difícil fazê-lo com raciocínio e os meios de se resolverem tais perguntas. A autoridade e a obediência não só são coisas necessárias, mas ainda são coisas úteis. Alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer, outros a mandar. E formam uns e outros numerosas espécies. A autoridade é tanto mais alta quanto mais perfeitos são os que a ela se submetem. A que rege o homem, por exemplo, é superior àquela que rege o animal, porque a obra realizada por criatura mais perfeita tem maior perfeição. Existe uma obra desde que haja comando de uma parte e de outra obediência. Em todas as coisas formadas de várias partes, que separadas ou não, fornecem um resultado comum. Manifestam-se a obediência e a autoridade. E o que se observa em todos os seres animados, qualquer que seja a sua espécie, encontra-se mesmo uma certa autoridade nas coisas inanimadas, como na harmonia. Mas esse ponto é talvez bem estranho ao nosso assunto. Em primeiro lugar, todo ser vivo se compõe de alma e corpo, destinados pela natureza, um a ordenar, o outro a obedecer. A natureza deve ser observada nos seres que se desenvolveram segundo as suas leis, muito mais que nos degenerados. Suponhamos, pois, um homem perfeitamente são de espírito e de corpo, um homem no qual a marca da natureza seja visível,
Porque eu não falo dos homens corrompidos ou predispostos à corrupção, nos quais o corpo governa o espírito, porque são viciados e desviados da natureza. Primeiramente, como dizemos, deve-se reconhecer no animal vivo um duplo comando, a do amo e a do magistrado. A alma dirige o corpo, como o senhor ao escravo. O entendimento governa o instinto, como um juiz aos cidadãos e um monarca aos seus súditos. É claro, pois, que a obediência do corpo ao espírito, da parte afetiva à inteligência e à razão, é coisa útil e conforme com a natureza. A igualdade ou direito de governar cada um por sua vez seria funesta a ambos. A mesma relação existe entre o homem e os outros animais. A natureza foi mais pródiga para com o animal que vive sob o domínio do homem do que em relação à fera selvagem. E a todos os animais é útil viver sob a dependência do homem. Nela encontram eles a sua segurança. Os animais são machos e fêmeas. O macho é mais perfeito e governa, a fêmea o é menos e obedece. A mesma lei se aplica naturalmente a todos os homens. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, porque, para eles, nada é mais fácil que obedecer. Tal é o escravo por instinto, pode pertencer a outrem, também lhe pertence ele de fato, e não possui razão além do necessário para dela experimentar um sentimento vago, não possui a plenitude da razão. Os outros animais dela desprovidos seguem as impressões exteriores. A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos animais domésticos. Ajudam-nos com sua força física em nossas necessidades cotidianas. A própria natureza parece querer dotar de característicos diferentes os corpos dos homens livres e dos escravos. Uns, com efeito, são fortes para o trabalho a qual se destinam. Os outros são perfeitamente inúteis para serviços semelhantes, mas são úteis para a vida civil, que assim se acha repartida entre os trabalhos da guerra e os da paz. Mas acontece o contrário muitas vezes. Indivíduos há que só possuem o corpo de um homem livre, ao passo que outros deles só têm a alma. É claro que, se essa diferença puramente exterior entre os homens fosse tão grande como o é em relação às estátuas dos deuses, todos estariam acordes em dizer que aqueles que demonstram inferioridade devem ser escravos dos outros. Ora, tal sendo em relação ao corpo, mais justa será essa distinção no que se refere à alma. Mas não é tão fácil ver a beleza da alma como se vê a do corpo. Assim, dos homens, uns são livres, outros escravos, e para eles é útil e justo viver na servidão. Facilmente se percebe que os que afirmam o contrário não estão completamente sem razão, porque as palavras escravidão e escravos são tomadas em sentidos diferentes. Segundo a lei, há escravo e homem reduzido à escravidão. A lei é uma convenção segundo a qual todo homem vencido na guerra se reconhece como sendo propriedade do vencedor. Muitos jurisconsultos acusam este pretendido direito como se acusa da ilegalidade um orador, porque é inadmissível que o poder empregar violência, tornando-se o mais forte, escravize e submeta aos seus caprichos aquele que se lhe entrega. Essas duas opiniões são igualmente sustentadas pelos sábios.
A causa de tal divergência é o que faz com que as razões apresentadas de ambas as partes variem e que a força, quando chegar a procurar auxílio, transforma-se em violência. E a força vitoriosa pressupõe sempre grande superioridade em tudo, parecendo assim não existir violência sem virtude. Aqui só há desacordo quanto à noção do justo. É que muitos julgam residir a justiça na benevolência, enquanto que outros a consideram como o próprio princípio que atribui o comando ao que mais superioridade oferece. Aliás, se isolarem essas opiniões, os argumentos contrários perderão sua força de persuasão, querendo-se demonstrar que a superioridade da virtude não dá o direito de mando e de domínio. Enfim, há pessoas que, obstinadamente presas ao que creem justo sob certo aspecto, e a lei tem sempre algo de justo, afirmam ser legítima a servidão resultante da guerra, e ao mesmo tempo a negam, porque é possível não ser justo o motivo da guerra, e jamais se poderá dizer que um homem que não merece escravidão seja escravo. Por outro lado, dizem, poderá acontecer que homens que parecem descender do sangue mais ilustre sejam escravos e filhos de escravos, se forem vendidos após ter sido aprisionados. Também, os partidários desta opinião não querem atribuir a si mesmos o nome de escravos, eles apenas o dão aos bárbaros. Quando falam assim, reduzem a questão a procurar o que é ser escravo por natureza, conforme o dissemos no princípio. É claro que eles precisam admitir que homens existem que são escravos em toda parte, e outros não o são em parte alguma. O mesmo princípio aplicam à nobreza, julgando-se nobres não somente em seu meio, mas em toda a parte. Os bárbaros, ao contrário, só o são entre eles, como se existisse uma raça nobre e livre num sentido absoluto, e outra qualquer que ou não o fosse. É Helena de Teodecto que exclama: de uma raça de deuses descendente, quem de escrava ousaria chamar-me? Exprimir-se assim é não admitir outra diferença além da virtude e do vício entre o homem livre e o escravo. Entre um nobre e o que não o é, afirmar que, assim como o homem nasce do homem e o animal do animal, também o homem virtuoso só pode nascer de pais virtuosos. Ora, a natureza bem o quer, muitas vezes, mas ela nem sempre pode o que deseja. Vê-se, pois, que a discussão que vimos de sustentar tem algum fundamento, que há escravos e homens livres pela própria obra da natureza, que essa distinção subsiste em alguns seres, sempre que igualmente pareça útil e justo para alguém ser escravo, para outrem mandar, pois é preciso que aquele obedeça e este ordene, segundo o seu direito natural, isto é, com uma autoridade absoluta. O vício da obediência ou do mando é igualmente prejudicial a ambos, porque o que é útil em parte ou é no todo, o que é útil ao corpo ou é à alma. Ora, o escravo faz parte do senhor como um membro vivo faz parte do corpo, apenas essa parte é separada. É por isso que existe um interesse comum e uma amizade recíproca entre o amo e o escravo, quando é a própria natureza que os julga dignos um do outro. Dá-se o contrário quando não é assim, mas apenas em virtude da lei e por efeito de violência. Disso se depreende que o poder do amo e do magistrado não são os mesmos, e que nem sempre as formas de governo se assemelham como querem alguns. Refere-se uma aos homens livres, outra aos escravos por natureza. A autoridade doméstica é uma monarquia, pois que toda a família é governada por um só. A autoridade civil ou política é aquela que governa homens livres e iguais.
O poder do amo não se ensina, é tal como a natureza o fez e aplica-se igualmente ao homem livre e ao escravo. Bem poderia haver uma ciência do amo e uma ciência do escravo. Uma ciência do escravo, como a que ensinava o fundador de Siracusa, o qual, mediante um salário, ensinava às crianças todos os detalhes do serviço doméstico. Poderia mesmo haver uma aprendizagem de coisas tais, como a cozinha e outros ramos do serviço doméstico. Com efeito, certos trabalhos são mais apreciados ou mais necessários que outros, e há segundo Rifão, escravo e escravo, senhor e senhor. Todavia, tais não passam de ciências de escravo. A ciência do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos. Ele é senhor não tanto porque possui escravos, mas porque deles se serve. Esta ciência do amo nada tem, aliás, de muito grande ou de muita elevada. Ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também todos que a ela se podem furtar deixam seus cuidados a um mordomo e vão se entregar à política ou à filosofia. A ciência de adquirir, mas de adquirir justa e legitimamente, difere daquelas duas, a do senhor e do escravo. Ela tem ao mesmo tempo qualquer coisa da guerra e qualquer coisa da caça. Aí temos bastante dito sobre o senhor e sobre o escravo. Capítulo 3. Pois que o escravo faz parte da sociedade. Estudemos agora, segundo o método que seguimos, a propriedade em geral e a aquisição dos bens. Primeiramente, poder-se-ia perguntar se a aquisição da fortuna é uma parte da economia doméstica ou se dela não é mais que um auxiliar. Poder-se-ia perguntar ainda se ela tem com a economia a mesma relação que a arte de fazer as lançadeiras com a do tecelão, ou a arte do fundidor com a do estatuário. Os serviços prestados por essas duas artes não são os mesmos. Uma fornece os instrumentos, outra a matéria. Chamo de matéria aquilo com que se faz um trabalho, como a lã para o tecelão e o bronze para o estatuário. É evidente, pois, que a ciência de adquirir não é a mesma que a da economia, visto que uma tem por característico fornecer os meios e a outra deles fazer uso. Com efeito, a que coisa pertencerá o emprego dos bens de uma coisa, se não pertence à administração doméstica? Esta ciência de adquirir riqueza é uma parte da economia ou será uma espécie diferente? Eis aí outro problema. Pois se o industrial deve conhecer os meios de posse de riqueza, o nome de posse, como o de riqueza, envolve muitas partes. Será a agricultura uma parte da ciência de adquirir ou uma espécie diferente? O cuidado que geralmente cerca a substância, o cuidado que geralmente cerca a subsistência é idêntico à arte de adquirir? Há várias espécies de alimento e, em consequência, muitas maneiras diferentes de viver, tanto entre os animais como entre os homens. Nenhum deles pode viver sem alimentação, de modo que as diferenças de regime estabelecem diferenças correspondentes nos costumes dos animais. Efetivamente, uns vivem em bandos, outros dispersos, segundo o que convém ao modo pelo qual eles obtêm o alimento. Estes são carnívoros, aqueles frugívoros, os outros, enfim, onívoros. É para facilitar a procura e escolha dos alimentos que a própria natureza distingue e separa o seu gênero de vida. Além disso, ela não lhes deu os mesmos gostos. Preferem uns certos alimentos, outros os preferem diferentes. Os próprios carnívoros e os frugívoros apresentam, neste particular, grandes diferenças.
Tal se dá também com os homens. Seus costumes variam bastante. Uns, e esta é a classe mais ociosa, são nômades. A alimentação que lhes é fornecida pelos animais que eles domesticam chega-lhes sem grande esforço, mas sendo os animais forçados a se deslocar constantemente em busca de novas pastagens, assim os homens são obrigados a segui-los, como lavradores que cultivam um campo vivo. Outros vivem de caça, mas de um modo diferente. Compreende-se por caçadores os ladrões dos rebanhos. Os que se ocupam da pesca quando o acaso os coloca ao alcance de tanques, pântanos, rios ou um mar abundante em peixes. Os que se alimentam de aves ou de animais selvagens, mas a maior parte dos homens vive do produto da terra, dos frutos que a sua arte faz nascer. Eis aí aproximadamente os gêneros de vida dos povos que mais não conhecem além do seu trabalho individual e que não pedem às inovações e ao comércio os meios para sua subsistência: nômade, agricultor, ladrão, pescador, caçador. Os que fazem uma mistura desses diferentes gêneros vivem em feliz abastança e suprem as falhas de uma vida difícil, buscando em um outro gênero de vida o que lhes falta para prover às necessidades urgentes, como fazem os que se dão a vida nômade, a agricultura, a caça, e assim os outros que também recorrem a outro gênero imposto pela necessidade. Esta faculdade de obter o alimento por seus próprios meios é evidentemente um dom que a natureza concedeu a todos os seres animados, do nascer até que tenham atingido um certo desenvolvimento. Com efeito, no momento de dar nascimento aos filhos, produzem certos animais o alimento que lhes deve bastar até que o recém-nascido esteja em condições de o obter por si próprio. Tais são as classes dos vermíparos e dos ovíparos. Os vivíparos têm, durante algum tempo, em si mesmos, o alimento dos filhos. É esta substância que se chama leite. Daí somos certamente autorizados a crer que o mesmo acontece quando os animais atingem o seu pleno desenvolvimento, e que as plantas existem para os animais como os animais para o homem. Dos animais, os que podem ser domesticados destinam-se ao uso diário e à alimentação do homem, e dentre os selvagens, a maior parte, pelo menos, se não todos, lhe fornece alimentos e outros recursos, como vestuários e uma porção de objetos de utilidade. E pois, se a natureza nada faz em vão e sem um objetivo, é claro que ela deve ter feito isso para o benefício da espécie humana. Disso se deduz que a arte da guerra é de algum modo um meio natural de conquista, porque a arte da caça é apenas uma das suas partes, aquela da qual se serve o homem contra as feras ou contra outros homens que, destinados por natureza a obedecer, recusam submeter-se, assim, à própria natureza desculpa a guerra. Eis aí, pois, um primeiro gênero de conquista natural, parte da ciência econômica. Ele deve existir, ou, então, a ciência econômica deve proporcionar um tesouro de coisas úteis e mesmo necessárias à vida, em toda a sociedade civil ou doméstica. Aí está o que constitui a verdadeira riqueza e a qualidade necessária para satisfazer a alegria e as exigências da vida. Não é infinita como o pretende Solon em suas poesias, mas não conhece o homem termos nem limites que a arte de enriquecer a natureza imponha. Ao contrário, ela prescreveu-los como a todas as outras artes. Nenhuma delas dispõe de meios infinitos em número e grandeza. Ora, a riqueza é a quantidade de meios ou instrumentos próprios para a administração de uma família ou de um estado.
É, pois, evidente que existe uma certa arte de conquista natural para os chefes de família e para os de Estado. Mas há um outro modo de conquista que se chama principalmente, e com razão, a arte de adquirir. É aquele que não impõe limites à riqueza e que, devido à vizinhança, e que, devido à vizinhança que os aproxima, geralmente se crer ser o mesmo do qual acabo de falar. Não é o mesmo, embora dele não esteja muito afastado. Um é natural, o outro não vem da natureza e é principalmente o resultado da inteligência e de uma certa arte. Devemos estudar-lhe o princípio e origem. Toda propriedade tem duas funções particulares, diferentes entre si, uma própria e direta, outra que não o é. Exemplo: o calçado pode ser posto nos pés ou ser usado como um meio de troca. Eis, pois, duas maneiras de se fazer uso dele. Aquele que troca um calçado por moeda ou por alimento, com o que tem precisão de calçados, dele faz justo uso, como calçado, mas não um uso próprio e direto, porque não foi feito para a troca. Assim acontece com tudo que se possui, pois nada existe que não possa tornar-se objeto de uma troca. E a permuta tem o seu fundamento na própria natureza, porque os homens possuem em maior ou menor quantidade os objetos indispensáveis à vida. O que vem ainda a confirmar que o comércio não pertence naturalmente à ciência de enriquecer é que primitivamente as permutas só podiam ser feitas na proporção exata das necessidades de cada um. Vê-se, pois, que na primeira sociedade, a da família, o comércio era inútil. A necessidade só se fez sentir quando a sociedade se tornou mais numerosa. Na família, tudo era comum a todos. Depois que se separou, uma comunidade nova se estabeleceu para objetos não menos numerosos que os primeiros, mas diferentes. E a participação nelas foi obrigada segundo as necessidades e pelo meio de permutas, como ainda o fazem muitas nações bárbaras. Aí se trocam os objetos por outros objetos úteis, nada mais. Por exemplo, dá-se e recebe-se vinho por trigo, assim acontecendo com outros artigos. Este gênero de permuta não é, pois, contra a natureza e já não constitui um ramo novo na arte de enriquecer, pois originalmente outro fim não tinha que a satisfação da vontade da natureza. No entanto, é a ele, segundo todas as aparências, que a ciência de acumular fortuna deve o seu nascimento. À medida que as relações de socorro mútuo se desenvolviam pela importação das coisas que faltavam e pela exportação das que sobravam, o uso da moeda deveria naturalmente se introduzir, porque os objetos dos quais precisamos por natureza nem sempre são de fácil transporte. Conveio-se de dar e receber nas permutas uma matéria que, útil por si mesma, fosse fácil de conduzir nas diferentes circunstâncias da vida, como o ferro, a prata e muitas outras substâncias, das quais se determinaram, primeiramente, apenas as dimensões e o peso, e por fim se marcaram com um sinal impresso para evitar o embaraço das medidas contínuas. A marca passou a figurar como um sinal de qualidade. Quando a necessidade de troca trouxe a invenção da moeda, um outro ramo surgiu na ciência de enriquecer, o comércio retalhista, que talvez tenha sido feito primitivamente de um modo muito simples, mas no qual a experiência introduziu mais arte após quando melhor se conheceu onde se deveria ir buscar os objetos de troca e o que se precisava para ter um lucro maior. Aí está porque a ciência de enriquecer passou a ter objeto o dinheiro cunhado, sendo seu principal objetivo ensinar os meios de adquiri-lo em grande quantidade. É, com efeito, esta ciência que produz a abastança e as grandes fortunas.
fortunas. Muitas vezes considera-se como riqueza a abundância de metais cunhados, porque tal abundância representa o objeto da ciência da indústria e do pequeno comércio. Por outro lado, vê-se a moeda como uma vã brincadeira sem qualquer fundamento natural, pois que aqueles mesmos que dela fazem uso podem realizar outras convenções, e a moeda deixará de ter valor ou utilidade. E a um homem rico em metais cunhados faltarão os gêneros de primeira necessidade. Estranha riqueza aquela que, por maior que seja, não impede que seu possuidor morra de fome, como aquele Midas da fábula, cujo desejo cupido transformava em ouro todas as iguarias que lhe eram servidas. É também com razão que se procura saber se não existe outra riqueza e qualquer outra ciência de adquiri-la. Com efeito, a riqueza e a aquisição natural constituem uma coisa diferente. É a ciência econômica, diferente do pequeno comércio, que produz dinheiro, em verdade, mas não em todos os casos, e sim apenas quando o dinheiro é um meio definitivo de troca. A moeda é o meio e objeto da troca, e a riqueza que resulta dessa arte de adquirir é ilimitada. A medicina tem por fim multiplicar as curas ao infinito. A cada arte se propõe multiplicar indefinidamente aquilo que constitui o seu objeto. Essa é a principal aspiração de toda a arte. Mas os seus meios de chegar ao fim proposto não são infinitos, e o limite desses meios marca o fim de todas as artes. Do mesmo modo, na arte de enriquecer não há limite de meios adequados ao objetivo proposto, mas esse objetivo é a riqueza, tal como tem sido definida a aquisição de dinheiro. Ao contrário, a ciência econômica, bem diferente da arte de adquirir, tem um limite, porque o ato da economia não é o mesmo que o da ciência de enriquecer. Também parece necessário que a economia tenha um limite em toda a riqueza, embora, segundo se vê, aconteça comumente o contrário. Com efeito, todos aqueles que procuram enriquecer vão aumentando indefinidamente a quantidade de dinheiro cunhado que possuem. Isto se origina da afinidade das duas ciências, porque os meios não são os mesmos para ambas. Uma e outra têm, em verdade, o gozo dos mesmos bens, mas por meios diferentes. O objetivo de uma é a posse, o de outra o aumento dos objetos possuídos, de tal modo que muitos imaginam que o aumento da riqueza é o objetivo da ciência econômica e persistem na crença de que é preciso conservar ou aumentar indefinidamente tudo o que possuem em metais cunhados. A causa dessa disposição de espírito é que se pensa em viver e não em bem viver, e sendo esse desejo ilimitado, procura-se multiplicar ao infinito os meios de o realizar. Aqueles mesmos que aspiram ao bom viver procuram também os prazeres do corpo, e parecendo que esses prazeres se firmam na aquisição de fortuna, outra coisa não fazem que procurá-la. E aí está como surgiu este outro ramo da ciência das riquezas. Sendo extremamente variados os prazeres do corpo, procuram eles o meio de alcançar a abastança, que faculta os prazeres e, quando não, podem obtê-los por meio da riqueza. Tratam de obtê-los por outros meios, fazendo de todas as suas faculdades um uso em desacordo com a natureza. Com efeito, a coragem não se destina a proporcionar-nos fortuna, porém deve dar-nos uma generosa audácia. Nem é o objeto da ciência militar, nem o da medicina, que nos darão a vitória ou a saúde. E, no entanto, fazem-se de todas as profissões um caso de dinheiro, como se tal fora o seu fim, e que tudo a ele devesse concorrer. Aí está o que eu tinha de dizer sobre o ramo da ciência da riqueza, que trata do supérfluo. Eu disse o que ela é e a que causa se deve à introdução
do seu uso. Falei também do ramo que tem por objeto o indispensável, que é completamente diferente desse. Quanto à ciência econômica, aquela que se relaciona com a natureza só se ocupa da subsistência. Ela não é, como a outra, sem limites. Ao contrário, tem o seu termo. Isso nos dá a solução da questão apresentada de início, a saber, se a ciência da riqueza faz ou não faz parte daquela da economia ou da administração dos estados. Mas é preciso, antes de tudo, que haja uma riqueza. Porque assim como a política não faz os homens, e sim os emprega tais como a natureza os fez, do mesmo modo é preciso que a natureza lhes forneça, nos produtos da terra, do mar ou de outra proveniência, os primeiros alimentos. Depois compete ao chefe da família aproveitá-los. A arte do tecelão não é produzir a lã, mas dela servir-se e conhecer se é de boa ou má qualidade, se convém ou se não convém. Poder-se-ia perguntar por que a ciência da riqueza é uma parte da economia, enquanto que a medicina dela não participa. Embora os membros da família tenham necessidade de saúde, tanto como de alimentação, ou de tudo o mais que é necessário à vida. Sob certos aspectos, o chefe de família e o chefe de Estado devem zelar pela saúde dos seus administrados, e sob outros aspectos não o devem, deixando ao médico os seus cuidados. Da mesma forma, no que concerne à riqueza, há cuidados que se referem ao econômico e outros que não são das suas atribuições, mas que pertencem à inteligência que age sob as suas ordens. No entanto, eu o repito ainda, é a natureza, principalmente, que deve fornecer os primeiros bens, que a ela compete dar o alimento ao ser que fez nascer. Todo ser recebe da sua mãe a vida e como complemento necessário a alimentação. Aí está, porque a riqueza que provém dos frutos da terra ou do aproveitamento dos animais é para todos os seres uma riqueza conforme com a natureza. Há, como já dissemos, duas espécies de arte ou ciência da riqueza, uma que tem um comércio por objeto, outra a economia. Esta é louvável e necessária, aquela é justamente censurada, pois não se adapta à natureza, provindo do benefício das trocas recíprocas. É com justa razão que nos repugna a usura, porque ela procura uma riqueza que provém da própria moeda, a qual não mais se aplica ao fim para o qual foi criada. Ela só foi criada para a função de troca, e a usura a multiplica por si mesma, do que se originou o seu nome. Porque os seres produzidos se assemelham aos que lhes dão nascimento. O lucro é o dinheiro do dinheiro, e esta é, de todas as aquisições, a mais contrária à natureza. Capítulo 4. Agora que temos bem explicado tudo o que concerne à teoria do nosso assunto, precisamos desenvolver-lhe a parte prática. Todos os assuntos desse gênero deixam absoluta liberdade à teoria, mas sujeitam a prática à necessidade da experiência. As partes úteis da ciência da riqueza fazem conhecer pela prática da natureza das coisas que se possuem, a sua unidade relativa, o lugar onde se encontram, a maneira de as empregar, a criação de cavalos, bois, ovelhas e muitos outros animais. É preciso saber pela prática quais são as espécies mais aproveitáveis e quais as que convêm melhor a esta ou aquela localidade, umas medrando maravilhosamente em certas regiões desfavoráveis a outras. Segue-se a agricultura, que compreende a lavra e a plantação.
a criação de abelhas e outros animais, peixes ou aves, dos quais se possam tirar quaisquer proventos. Tais são, em seu verdadeiro significado, os primeiros elementos da ciência da riqueza. Quanto à arte que trata de permutas, seu ramo principal é o comércio, que consta de três partes: o transporte por mar, transporte por terra, venda no próprio local da produção. Mas cada uma delas difere das outras no fato de umas oferecerem mais segurança, outras produzirem um lucro maior. Uma segunda parte da ciência da riqueza é a usura, e uma terceira ainda, o salário. Este último ramo está compreendido nas artes mecânicas e trabalhos executados por indivíduos que, inadaptáveis às artes, só são úteis pela força física. Existe um terceiro ramo da ciência da riqueza, intermediário com esta, indústria do comércio, e a primeira, indústria agrícola. Ele tem qualquer coisa de um e de outro, pois compreende o produto que brota da terra e as matérias que são extraídas do seu interior. Matérias que, por não serem frutos, não deixam de ter também a sua utilidade. A exploração das florestas, a exploração das minas, cujas divisões são mesmo tão numerosas como os metais que se tiram da terra. Falamos de cada uma dessas ciências no seu aspecto geral. Úteis, sem dúvida, seriam detalhes mais precisos para a execução dos trabalhos, mas seria impróprio e fatigante deter-se aqui. Entre os diversos ofícios, os que exigem mais arte e talento são aqueles onde existe o mínimo de acaso, os mais pesados, os que mais deformam o corpo do trabalhador, os mais servis, os que mais necessitam da força física, os mais degradantes, aqueles que exigem o mínimo de moral. Aliás, vários autores têm escrito sobre essa matéria. Cares de Paros, por exemplo, e Apolodoro de Lemnos escreveram sobre agricultura, lavra e plantação, e outros sobre diferentes gêneros de trabalhos. É em tais obras, pois, que deverão estudar aqueles que se dedicam a estes assuntos. É preciso também coligir as tradições esparsas sobre os meios que levaram muitas pessoas à fortuna, porque todos esses ensinamentos são úteis àqueles que precisam da ciência da riqueza. Atribui-se a Tales de Mileto, por sua grande sabedoria, uma especulação lucrativa, que, aliás, nada tem de extraordinário. Reprovava-se a sua pobreza, dizendo-lhe que a filosofia para nada serve. Ele havia previsto, diz-se, por seus conhecimentos astronômicos, que iria haver uma grande colheita de azeitonas. Estava-se ainda no inverno. Procurou Tales o dinheiro necessário, arrendou todas as prensas de óleo de Mileto e de Quio por um preço bem módico, pelo fato de não ter concorrentes. Quando veio a colheita, as prensas foram procuradas de repente por uma multidão de interessados. Alugou-las, então, pelo preço que quis, e realizando assim grandes lucros. Mostrou que é fácil aos filósofos enriquecer quando querem, embora não seja esse o fim dos seus estudos. E assim diz-se que Tales provou a sua habilidade, mas, repito, esta especulação é acessível a todos aqueles que podem criar um monopólio. Vários estados têm recorrido a esse meio quando lhes falta o dinheiro, fazendo um monopólio da venda de mercadorias. Um siciliano empregou o dinheiro que possuía comprando todo o ferro que provinha das minas. Depois, quando vieram os negociantes de outras praças, ele foi o único em condições de o vender, e sem mesmo elevar demasiado o preço, fez um lucro enorme. Dionísio foi disso informado, e permitindo-lhe levar sua fortuna, não lhe concedeu ficar em Siracusa, pois ele havia imaginado, para enriquecer, meios contrários ao interesse do príncipe. No entanto, a especulação do siciliano foi a mesma que a de Tales, pois ambos fizeram uma arte de monopólio.
É útil mesmo aos que governam conhecer tais especulações, porque muitos estados existem que têm tanta necessidade de dinheiro e meios de o adquirir como qualquer família, e mesmo mais. Também, entre os que se ocupam da administração dos estados, alguns há cuja única ocupação consiste na procura desses meios. Reconhecemos três partes na administração da família: a autoridade do senhor, da qual já falamos, a do pai e a do esposo. Esta última autoridade se impõe sobre a mulher e os filhos, porém, aquela e estes considerados como livres, e não se exerce de um modo único. Para a mulher é um poder político civil, e para os filhos um poder real. Naturalmente, o homem é mais destinado a mandar que a mulher, excluídas, é claro, as exceções contra a natureza. Como o ser mais velho e mais perfeito deve ter autoridade sobre o ser incompleto e mais jovem. No entanto, na maior parte das magistraturas civis, há geralmente uma alternativa de autoridade e obediência, porque todos os membros devem ser naturalmente iguais e semelhantes. Mas, debaixo dessa alternativa de manda e obediência, procura-se estabelecer distinção pelos hábitos, pela linguagem e pelas dignidades, como deu Amasis a entender ao povo egípcio na sua oração sobre a bacia de lavar os pés. Aliás, a relação de superioridade existe constantemente da espécie macho para a espécie fêmea. Mas a autoridade do pai sobre os filhos é real, porque ele é pai, porque governa com amor, porque tem a preeminência da idade, caracteres distintivos da autoridade real. Eis porque Homero, chamando Júpiter de pai dos deuses e dos homens, dilo com razão, o rei de todos esses seres, porque é preciso que o rei traga por natureza qualidades que o distingam dos seus súditos, e que, no entanto, seja da sua espécie. Ora, tal é a relação do mais velho para com o mais jovem, do pai para com o filho. É evidente, pois, que se deve pensar mais na administração que se refere aos homens que na aquisição das coisas inanimadas, mas no próprio aperfeiçoamento que na aquisição daquilo que se chama riqueza. Enfim, mais nos homens livres que nos escravos. Em primeiro lugar, no que se refere aos escravos, deve-se procurar saber se, além das qualidades que do escravo fazem um instrumento e o tornam apto para o serviço, pode um escravo ter alguma virtude superior, como a temperança, a coragem, a justiça e qualquer outra semelhante? Ou então, se outro mérito não possui além de saber fazer serviços materiais? Por qualquer lado, a questão é difícil de resolver. Possuindo os escravos tais virtudes, que é o que os diferenciará dos homens livres? Por outra, afirmar que eles são incapazes de outra coisa além dos trabalhos materiais, embora sejam homens e tenham a sua parte de razão, é um absurdo. Quase a mesma questão se ergue sobre a mulher e o filho. São eles também suscetíveis de virtude? Deve a mulher ser sóbria, corajosa e justa? Deve a criança ser disciplinada ou rebelde? Em geral, procura-se examinar se o ser feito pela natureza para mandar e o ser feito para obedecer devem ter as mesmas virtudes ou virtudes diferentes. Se é necessário que a honra e a probidade se encontrem igualmente nos dois seres, por que precisariam mandar e o outro obedecer em tudo? Aqui não há diferença para mais ou para menos. Mandar e obedecer são duas coisas essencialmente distintas, que não permitem, de modo algum, estabelecer o mais e o menos. Exigir virtude em um e não exigir em outro seria um absurdo. Se aquele que obedece faltam essas virtudes, como ele poderá bem obedecer? Se o que manda não é sóbrio nem justo, como poderá bem ordenar? Viciado e vadio não cumprirá nenhum dos seus deveres. É claro, pois,
que ambos devem possuir virtudes, observando-se, porém, essa diferença que a natureza pôs nos seres feitos para obedecer. Isso logo nos conduz à alma. Ela tem duas partes, uma que ordena, outra que obedece, e as suas qualidades são bem diversas. Esta harmonia se encontra evidentemente nos seres, e assim destinou a natureza parte dentre eles a mandar e parte a obedecer. O homem livre ordena ao escravo de um modo diferente do marido à mulher, do pai ao filho. Os elementos da alma estão em cada um desses seres, mas em graus diferentes. O escravo é completamente privado da faculdade de querer. A mulher a tem, mas fraca. A do filho é incompleta. Necessariamente assim também acontece com as virtudes morais. Somos levados a crer que todas delas devem participar, mas não de um modo comum, e sim apenas o quanto seja necessário para que cada um possa executar sua tarefa. Eis porque o que ordena deve possuir a virtude moral em toda a sua perfeição, porque a sua tarefa em tudo é a do arquiteto. Ora, aqui o arquiteto é a razão. Dos outros, cada um só necessita de virtude moral, até o quanto convém ao seu ofício. É visível, pois, que a virtude moral pertence a todos os seres dos quais acabamos de falar, e que nem o temperamento, nem a coragem, nem a justiça devem ser iguais no homem e na mulher, como acreditava Sócrates. No homem, a coragem serve para mandar, na mulher, para executar o que um outro prescreve. O mesmo acontece com as outras virtudes. Isso se faz melhor compreender aos que aplicam esta regra em casos particulares, porque se faz alusão a si mesmo quando se diz em geral que a virtude consiste numa boa disposição da alma, ou na prática de boas ações, ou ainda em qualquer propósito semelhante. Vale muito mais enumerar as qualidades como Gorgias que fazer definições gerais. É preciso pensar igualmente em tudo. Disse o poeta de uma mulher: um silêncio modesto ajunta aos seus atrativos. Mas não é a mesma coisa quando se trata de um homem. Já que o filho é um ser incompleto, é claro que a sua virtude não lhe pertence mais que o resto de si mesmo, mas que ela deve ser confiada ao homem completo que a dirige. O mesmo se dá com o escravo em relação ao senhor. Explicamos que o escravo serve ao senhor para as necessidades da vida, e assim é evidente que de pouca virtude ele precisa, somente o necessário para que a negligência e o mau comportamento não o façam descurar dos seus trabalhos. Mas, admitindo o que acaba de ser dito, perguntar-nos-ão Mas, admitindo o que acaba de ser dito, perguntar-nos-ão se é preciso que os artesãos também possuam virtude, pois que muitas vezes, por negligência, eles também faltam com seus deveres. Mas não existe aqui uma enorme diferença? Com efeito, o escravo vive em comum com seu senhor. O artesão vive mais independente e afastado. Sua condição só comporta uma virtude proporcional à sua dependência, visto que, votado às artes mecânicas, ele não tem mais que uma servidão limitada. A natureza faz o escravo. Ela não faz o sapateiro nem qualquer outro artesão. É evidente, pois, que o senhor quem deve ser para o escravo a causa da sua própria virtude, e não aquele que teria autoridade e talento necessário para ensinar aos escravos o modo de bem fazer seu trabalho. É errada também a ideia de serem os escravos privados de raciocínio, pretendendo-se que o senhor deva limitar-se a dar desordens. Ao contrário, é preciso mesmo repreendê-los com mais indulgência que as crianças. Mas terminemos aqui nossa discussão. O que se refere ao marido e à mulher, ao pai e aos filhos, às virtudes próprias a cada um deles, às relações que os unem, a sua honra e a sua desonra,
ao cuidado que devem ter em se procurar ou evitar. Sobretudo, isso é que deve versar um tratado sobre política. Visto que cada família é uma porção do Estado, visto que as pessoas das quais acabamos de falar são as partes da família, e que a virtude da parte deve ser relativa àquela do todo, é preciso forçosamente que se dirija à educação das mulheres e dos filhos segundo a forma do governo, se quer realmente que o Estado, as crianças e as mulheres honrem a virtude. Ora, é claro que importa que assim seja, porque as mulheres são como uma metade das pessoas livres, e as crianças são o viveiro do Estado. Tais são os princípios que estabelecemos, como precisaremos voltar a dizer algures o que resta sobre esse assunto. Deixemos uma discussão que está esgotada e tomando um outro tema. Examinemos as opiniões emitidas sobre a melhor forma de governo.